O jogo vem com 108 cartas, 119 em cada uma das 4 cores: azul, amarelo, vermelho e verde. As cartas são numeradas de 0 a 9, tendo 2 de cada, apenas o número 0 que tem uma carta só. E cada uma das 4 cores também tem cartas especiais, 2 de cada. As cartas são o mais 2, que é comprar 2 cartas, o que faz com que o próximo jogador compre 2 cartas. A carta inverter, que no momento que é jogada inverte o sentido do jogo, de horário para anti-horário ou vice-versa. Pular, neste caso, o próximo jogador perde sua vez de jogar. Além disso, temos 4 cartas multicoloridas de Coringa, que permite trocar a cor da vez. E a graça do jogo que está nas 4 cartas coloridas da discórdia, é o mais 4. Seu efeito é trocar a cor da vez e forçar o próximo jogador a comprar 4 cartas. Cuidado, que essa carta pode destruir sólidas amizades. Para começar, cada jogador tira uma carta. Quem sair com o maior número é o carteador. Neste caso, as cartas especiais valem 0. O carteador embaralha bem as cartas e distribui 7 para cada jogador. O restante das cartas fica no centro da mesa formando um monte de compras. Em seguida, vira-se a carta de cima do monte de compras e a coloca no monte de descarte. O jogo começa no sentido horário, então o jogador que estiver à esquerda é do carteador. Este era o carteador. Ele começa, olha as cartas na sua mão e deve descartar uma das suas cartas que combine com a carta que está por cima do monte de descarte. Para combinar, a carta deve ser da mesma cor ou do mesmo número. Ele descarta e passa a vez para o jogador que estiver à sua esquerda. O jogo sempre inicia no sentido horário. O jogador à sua esquerda faz a mesma coisa, ou um 7 ou uma carta vermelha. Mas caso o jogador não tenha ou não queira descartar nenhuma carta de sua mão, este aqui não quer descartar nada, por exemplo, ele deve comprar uma carta do monte, olhar em segredo. Se ela combinar, ele já pode utilizá-la assim que comprar, mas só se ele quiser. O que ele não pode é comprar uma carta e em seguida jogar uma outra que já estava em sua mão. Para entender a função de todas as cartas especiais, vamos simular pedaços de jogo, no qual todas elas vão aparecer. É a vez desse jogador, ele tem um amarelo que ele tem que combinar. Aí ele vai jogar esta carta de inverter o sentido. Então estávamos jogando em sentido horário, agora é anti-horário. Então volta a vez para este. Ele coloca 9. Desde esse jogador, vai colocar a carta especial mais 2. Ele vai fazer com que o próximo jogador compre 2 cartas e perca a vez. Ele compra as cartas e não pode jogar. Uma vez desse. Ele não tem amarelo. Ele vai usar esta carta de Coringa e vai falar, quero a cor azul. Desde esse jogador, joga um 4 azul. Esse jogador vai jogar a carta de bloqueio, pular a vez. Ele pula a vez do próximo. Então este não joga, este joga novamente. Joga o 5 azul. Este jogador vai colocar o 2 azul. Este aqui vai colocar a carta de bloqueio. Pula esse jogador, vem para este. Ele não tem azul. Ele vai pôr a sua carta Coringa e vai escolher a cor vermelha. Este jogador não tem vermelho, mas ele tem a carta mais 4. Ele joga o mais 4 e escolhe azul. Esse jogador é obrigado a comprar 4 cartas. 4 cartas. E a vez desse. Todas as cartas que combinam podem ser jogadas a qualquer momento, inclusive as especiais. A única exceção é a carta mais 4, que o jogador somente pode jogar se não tiver na mão uma carta da mesma cor que a do topo da pilha da descarte. Mas, como os jogadores não veem as cartas uns dos outros, o jogador pode tentar blefar, jogando um mais 4, tendo em sua mão uma carta da mesma cor do descarte. Por exemplo, é a vez desse jogador, ele percebe que esse jogador está com poucas cartas, então ele vai jogar um mais 4. Note que ele tem o verde, ele deveria jogar esta, mas ele vai jogar o mais 4. Neste caso, apenas o jogador que recebeu o mais 4 pode contestar. Quando isso ocorre, somente ele pode ver a mão do jogador que colocou o mais 4. Então ele pega a mão e olha. Se houve blefe, que foi o caso, o jogador que colocou o mais 4 é quem deve comprar 4 cartas. Ele havia colocado mais 4 e falou amarelo. O jogo continua, este jogador não compra as 4 cartas e apenas continua com a cor que tinha sido escolhida, por exemplo, o amarelo. Mas se, por exemplo, não houve o blefe, este jogador jogou mais 4, este aqui contestou, me deixe ver sua mão. Ele olhou, não tinha verde na mão, então quem contestou sofre a penalidade, que é comprar as 4 cartas do mais 4 e ainda comprar mais 2 cartas. Outras penalidades existentes nas regras do Uno são: jogadores que derem palpites a outros jogadores devem comprar 2 cartas. Se o jogador jogar uma carta que não combina, por exemplo, esse 3 azul em cima do 5 verde, e for notado por qualquer um dos outros jogadores, quem jogou a carta inapropriada deve pegá-la de volta e comprar mais 2 cartas do monte e passar a vez para o próximo jogador. Quando o jogador descartar sua penúltima carta, é a vez desse jogador aqui. Ou seja, ele vai ficar com apenas uma carta na mão, ele deve dizer uno
antes de encostar sua penúltima carta no monte de descarte. Se ele se esquecer de falar Uno e for pego, a penalidade é comprar 2 cartas do monte. Não falou e foi pego, compra 2 cartas. Mas ele só não pode mais ser pego se o próximo jogador começar a vez, seja comprando uma carta do monte ou retirando uma carta de sua mão para o descarte. Se por acaso todas as cartas do monte acabarem antes de alguém ganhar, por exemplo, a vez desse jogador, ele não tem amarelo nem o 7, ele precisa comprar uma carta, mas o monte acabou. Devemos pegar o monte de descarte, deixe a carta de cima separada, embaralhar, muito bem embaralhado, e colocar novamente como um monte de compras. O objetivo do jogo é ser o primeiro jogador a ganhar 500 pontos. E para pontuar, você deve ser o primeiro jogador a eliminar todas as cartas de sua mão. É a vez desse jogador, ele eliminou a sua última carta, o jogo acaba. E os pontos ele vai ganhar somando as cartas que sobraram nas mãos dos seus adversários. Vamos ver a pontuação. As cartas numeradas valem o seu valor nominal. Então aqui eu tenho 3 mais 1 mais 4, 8 pontos. As cartas especiais de uma cor só valem 20 pontos, então aqui 20, 40, 48 pontos estavam na mão desse jogador. E as cartas especiais coloridas, que são essas aqui, valem 50 pontos cada. Então esse jogador tinha na sua mão 50, 100, mais 17, 117. Então esse jogador conseguiu nessa rodada 117 pontos desta mão e 48 dessas, totalizando 165 pontos. Uma nova rodada começa e quem chegar primeiro a 500 pontos é o vencedor.